Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os últimos momentos aí da imprensa de Campinas, né? Porque essa reta final a gente vai ter que ficar bem mais próximo tanto da Ponte quanto do Guarani para esse duelo, que é muito importante para a gente alvirrubro aqui, então a gente vai acompanhar de perto. Então a gente vai ver mais ou menos o que tá acontecendo de ontem para hoje, né? A gente vai ver venda de ingressos também da Ponte, que o bicho vai pegar lá. Já tem uma quantidade significativa de ingressos. Eu acho que vai ser casa cheia, torcida única. E a gente vai falar também do Guarani. A gente vai ver como é que tá o Guarani, como é que tá de ontem para hoje, como é que tá a preparação, como é que tá o cronograma do Guarani também, né? Então, esses dois assuntos. Mais tarde tem um vídeo do Náutico e do Brusque. A gente vai falar também sobre o Brusque, né? Que é muito importante isso. Então a gente vai falar do que está acontecendo aqui em Recife em relação ao Náutico e o que está acontecendo lá em Santa Catarina, logística, quando eles vão vir para cá, a viagem. Então a gente vai lançar esse vídeo ou no final da tarde ou à noite sobre Brusque e Náutico. Primeiramente agora esse vídeo da manhã, da tarde agora, é sobre Ponte Preta e Guarani, que esse derby é muito importante. Então vamos para mais um vídeo, né? Primeiramente vamos com a Ponte Preta. Eu vou dar minha opinião também sobre uma possível, né, ausência de Gé. Na minha opinião, o que eu faria se eu fosse Marcelo Fernandes, mas ele tem um grupo na mão e ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Eu só vou dar minha opinião de pitaqueiro, dar um pitaco. Então vamos embora para mais um vídeo. Vamos primeiro ver as notícias da Ponte. Falei com o Gé hoje pela manhã, ele disse para mim que joga o derby, agora depende do departamento médico. Mas me falou, eu vou jogar o derby, presidente. Bom, se o Gé diz que vai jogar o derby, como depende do departamento médico? O jogador é que sabe, né, se ele está em condições ou não. E disse aí o presidente que o Gé falou para ele que vai jogar o derby. Então vai jogar o derby, né? Eu particularmente eu não me lembro qual foi a lesão de Gé, se foi grau 1 ou grau 2. Eu acredito que ele vai jogar. Eu acredito que deu tempo para recuperar, né? Que ele não jogou, não jogou, não viajou para Santa Catarina, né? Eu acho que ele vai jogar. Deixa eu só adiantar aqui. Em caso de ausência dele, cara, eu não colocaria aquele centroavante lá não. Ricardo Oliveira, se eu não me engano, o nome do centroavante é Ricardo Oliveira. Eu não entraria com Ricardo Oliveira. Eu entraria com Bruno Lopes, Toró e Diego Tavares. E fazia Bruno Lopes de falso 9. Sem centroavante fixo. Assim, eu faria isso. Eu não gostei do futebol do substituto de Gé, Ricardo Oliveira. E eu, na minha opinião, mas eu não sei, vocês que sabem, eu seja da Ponte que sabe, que acompanha até o atleta, de repente eu só vi um jogo dele também, não sei, não posso julgar desse Ricardo Oliveira. Mas era isso. Era Toró, Bruno Lopes como falso 9 e Diego Tavares. Que ele vem com moral, né? Fez um gol lá, um golaço. Então eu faria isso. E Bruno Lopes flutuando, né? Como falso 9. Mas aí eu não sei. E o resto, time titular. Bom, isso pode fazer também parte de uma grande cortina de fumaça que existe, né, nesse jogo. Desde que eu tô aqui, sempre tem essa coisa de esconde aqui. Eu não concordo muito, mas respeito, né? De repente ele pode ter jogado uma cortina de fumaça, o Gé vai jogar e chegar na hora não joga porque ele está sem ritmo de jogo, machucou, essa coisa toda. Mas a entrevista, Batista, eu acho que foi muito interessante. Pelo menos o Eberlin estava calmo ontem, né? E calmo ele pôde responder tudo aquilo que a gente conseguiu perguntar, não é? Eu acho que teve bastante coisa que deu para pensar da entrevista, né? E o mais surpreendente de tudo, que eu também não sei se isso é um grande teatro dele, porque ele é um cara muito inteligente, falando que o Guarani é favorito para ganhar o jogo. Pô, isso aí eu vi, gente. Eu esqueci até de comentar. Isso aí é blefe total, né? Ele joga. Quem joga em casa, será que o outro time é favorito? Será pela campanha da Ponte e a Ponte não é favorita? Eu acho que ele já deu esse blefe aí jogando a responsabilidade, que eu acho que o presidente do Guarani faria a mesma coisa, né? Ele joga no colo do Guarani. Olha, vocês têm a obrigação aí, arma essa arapuca aí contra a Ponte, pra eles ficarem cheios de moral, cheios de soberba, e aí onde tá a queda, né? Então, esse presidente, esse cartola
Tem até o vídeo, né? Para quem não assistiu, o vídeo da entrevista completa aí do presidente da Ponte Preta. Quem não viu, clica lá e assiste. E é isso, é só o blefe mesmo. Sim, ele falou isso, mas eu duvido que isso seja do coração dele. De qualquer maneira, foi ele que falou. Tá claro aí, né, que ele pretende jogar a pressão pro lado do Guarani. Ou o Guarani vai fazer ao contrário. Sim. Vai dizer que o favorito é a Ponte. Joga em casa, tem a melhor campanha, precisa vencer. Porque com a derrota diante do Brusque, a Ponte minimamente precisa do empate para fazer a final da competição. A final é importante. O time que ganhar a Série C estará na terceira fase da Copa do Brasil. Até nessa entrevista o Eberlin falou, mas a Ponte já está na Copa do Brasil. Entra pelo ranking de federações. É verdade, só que entra na primeira fase. E a primeira fase, o cachê é de 1.300.000. Enquanto que na terceira fase é de 2.300.000. E para clubes da Série C, que o Náutico jogou essa Copa do Brasil, é 800 mil, pessoal. O Náutico chegou esse ano na terceira fase, né? Aí colocou 4 milhões, né? Chegando até a terceira fase, ele conseguiu um total arrecadado 4 milhões e 100, ou foi 4 milhões e 200, né? E se você tiver na Série C, é 800 mil. Se você tiver na Série B, é 1.300 na primeira fase para participar. No caso, cada série tem uns valores de participação, né? Então isso aí vale muito para a Ponte, até para a marca Ponte, né? Eu acho que a gente não comemorou, a gente foi campeão em 2019 e não comemorou, não colocou no estádio, não tem estrelinha, não tem nada. Série C para time grande não vale nada. Então a diferença é de R$1 milhão. É motivação ou não é? Hein, Breno Beretta? É motivação, Batista, é uma motivação grande, né? A primeira motivação da Ponte Preta qual é? Eliminar o Guarani e deixar o Guarani na Série C. Essa é a principal motivação do torcedor. O torcedor vai no Majestoso, mas... É mais motivação do que o título da Série C pra Ponte. Enterrar o Guarani na Série C e eles subirem já para a Série B é muito, muito mais valioso que dinheiro e ser campeão da Série C. Na minha opinião, é muito mais valioso. Porque dinheiro a gente consegue. Se a gente tiver com saúde, a gente consegue dinheiro. Mas a chacota o ano todo falando justamente sobre isso, vale muito mais do que dinheiro, gente. Mais para ver o Guarani sendo eliminado do que ver a Ponte na final da Série C do Brasileiro. Esse é o sentimento do torcedor que a gente vê nas redes sociais e a gente entende pela rivalidade do torcedor da Ponte Preta com o Guarani. Mas é claro que para a Ponte Preta é muito importante ir para a final, tentar buscar um título inédito nacional e é claro que os ingressos hoje começaram a ser vendidos. A gente vai ver até a arte, Batista, porque é importante a presença do torcedor para esse jogo. R$40 o preço de arquibancada, R$20 a meia entrada da arquibancada. Setor VIP ao lado da Vitalícia, R$80 o preço normal e 40 a meia entrada. Vitalícia, 120 o preço normal e 60 a meia entrada. Os ingressos estão sendo vendidos. Eu não sei se esse som que colocaram aí, que vocês escutaram essa música, foi proposital ou foi um erro técnico mesmo. E falando sobre ingresso, a Ponte já tem 14 mil vendidos ontem, foi divulgado ontem. É casa cheia. Eu acho que o Náutico já esgotou tudo. Ontem foi terça-feira e não tem mais nenhum ingresso disponível em nenhum setor do campo. Então, o Náutico é casa cheia, entre 16 e 17 mil torcedores. E eu tô lá. Eu vou estar justamente onde tem esse T aí, ó. Não tem o Náutico, essa arquibancada frontal aí. Pronto, eu vou estar em cima desse T, que é o ponto de encontro, né? Que a gente fala com os amigos. Vai estar onde? Em cima do T. Então a turma já sabe onde a gente se encontra, entendeu? Aí nessa arquibancada que vocês estão vendo aí embaixo da minha câmera, o Tzinho aí. E 14 mil ingressos, olha o cardzinho aí, vou deixar para vocês verem. Até às 19 horas hoje, amanhã também das 9 às 19, na quinta e na sexta também, e no dia do jogo
no sábado não haverá abertura de bilheteria física. Caso haja ingresso, os mesmos serão vendidos somente pela internet. Como comprar pela internet? pontepreta.futebolcard.com ou no... E lugar do torcedor da Ponte é no estádio sábado, gente. Até aquele que não frequenta muito, cara. Puta clássico aí, torcida única. Assim, pra não ter briga, né? Às vezes rola briga até entre os mesmos torcedores, né? O Neiva for da pele, mas, cara, até pra quem não frequenta estádio, o ingresso dá pra ir, não tá tão caro. Dá pra ver um puta jogo e caiu no sábado, você tinha um domingo todo pra descansar. Então o lugar do torcedor da Ponte é no Majestoso aí sábado. Aplicativo Ponte ID. A expectativa de recorde de público do Majestoso. O maior público foi na primeira fase, 14.004 torcedores no derby da primeira fase, e a expectativa é que a torcida da Ponte possa quebrar esse recorde no próximo sábado às 5 da tarde no derby contra o Guarani. Olha, ainda com relação à questão aí do time reserva que foi para a partida diante do Brusque, eu perguntei ao Marco Eberlin de quem foi a decisão. E ele disse que a decisão foi do Marcelo Fernandes. Então... Total decisão. Quem decide o futebol, quem faz a estratégia é Marcelo Fernandes. Aí não tem nem o que discutir. Uma pergunta óbvia, né? Assim, se Marcelo Fernandes tem seus méritos chegar onde chegou, então ele vai... Marcelo Fernandes que decidiu, porque vai pra cima com tudo do Guarani. Ele vai mostrar pro Guarani que a diretoria do Guarani estava errada com a demissão dele. Então é muito importante esse jogo para Marcelo Fernandes. Muito importante. Se ele deixa o Guarani na Série C, acabou-se, cara. Ele assina que realmente o Guarani estava errado. Então, como falava o Eli Carlos, que Deus o tenha, certo é o que dá certo. Se der certo e a Ponte for para a decisão, tudo certo, tudo ok. Se não der certo, o Marcelo Fernandes será cobrado por essa decisão, porque foi a decisão dele, segundo o que disse o presidente, de levar apenas 3 jogadores titulares para o jogo diante do Brusque. Agora, se perguntasse à torcida da Ponte se a Ponte levaria time titular ou reserva para enfrentar o Brusque, tem impressão de que a maioria colocaria para levar time reserva, por causa da rivalidade, né? Isso é coisa de torcedor, né, Batista? Nós passamos a semana passada inteira dizendo aqui que os 3 pontos contra o Brusque, eles têm o mesmo peso dos 3 pontos contra o Guarani. Nós aqui, de maneira unânime... Não, eu discordo desse negócio de torcedor. Tem torcedores, gente, que entendem mais de futebol do que muita gente na imprensa. Entende muito, cara. Tem amigos meus que tem uma clareza absurda, assim. Tática, técnica, tudo. Entende tudo, cara. Entende contratação, entende logística, sabe tudo. E o torcedor, ele analisa, junta as informações e dá sua opinião, e é muito válida. Não é negócio de torcedor, não. Eu concordo. Era para ter ido com o time reserva mesmo. Porém, como eu já falei no outro vídeo, eu só levaria Diogo Silva, né? Diogo Silva. Porque o goleiro dá para ter um pouco mais de desgaste e se recuperar para o outro jogo, né? É uma semana de recuperação. Então ele só errou aí. O resto tá tudo certo. Colocamos que nós não pouparíamos tantos jogadores assim. Uma coisa ou outra pontual, beleza. Porque a Ponte não tem banco de reservas. Não tem um elenco recheado de jogadores do mesmo nível. Tem um time confiável e jogadores mais novos. Garotada que você nunca sabe o que vai. Por exemplo, o Miguel está entrando muito bem. O Telles também está entrando muito bem. Mas não dá para chegar aqui e cravar, ó, bota o Miguel, bota o Telles que eles vão resolver o problema. Calma. Tranquilidade. Foi uma decisão interna, a decisão do Marcelo, segundo o presidente Eberlin. Depois eu reiterei, perguntei se ele participou, ele falou que não participou de nada, não é? Foi o que o presidente disse. Então, futebol é assim. Legal, os 2 técnicos estão... A torcida está gostando do trabalho dos 2 técnicos, não é? Agora, experimenta não subir. Ou experimenta não ir para a final e deixar seu rival ir para a final. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Aí o amor, Batista, dificilmente permanece.
O amor é a admiração, o respeito, porque o torcedor é assim. Então, o que eu acho como comentarista, que as duas torcidas têm que aplaudir os dois times de pé. Mais o da Ponte, por causa das dificuldades financeiras. E o Guarani conseguiu uma recuperação do campeonato que é digno de aplauso no mínimo. Interessa se recebeu 2, 3, 5, 10 jogadores, mas o Guarani reagiu no campeonato. Isso é importante ressaltar aí também, gente, porque foi incrível assim. O Guarani e Ponte Preta, agora a Ponte com esse problema financeiro e o Guarani, assim, eu achei que ia ser rebaixado, sabe? O Náutico sempre teve uma regularidade com o Hélio dos Anjos, mas o Guarani tem uma história legal nesse campeonato e a Ponte também. Era bom se a gente caísse separado, gente. O Náutico no grupo C e outro no grupo B. Aí caiu os 3 no mesmo grupo. Tava quase na Série D e agora tá uma vitória da final da Série C. E isso tem que ser destacado. Ô, Breno, tá cedo ainda, né? E ainda sendo semana de derby, com certeza ninguém vai deixar vazar qual será o time. Mas se o Gé jogar, quem é que sai do time, na sua opinião? E se volta normalmente na lateral esquerda o Arthur, que cumpriu suspensão? O Arthur deve voltar ao time naturalmente, Batista. E o Gé, como disse o Eberlin, né? O Gé provavelmente vai jogar o derby. Ele disse que o Gé vai jogar o derby, que falou pra ele que vai jogar o derby. Pra mim, sai o Diego Tavares. Porque daí o Toró vai jogar ao lado do Gé e do Bruno Lopes. Pra mim, vai ser o time da Ponte tradicional. Bruno Lopes, Gé e Diego Tavares. Pronto. Diego Tavares, substituto de Gé. Reta final com o técnico Marcelo Fernandes, que vai entrar em campo diante do Guarani, ou seja, a força máxima da Ponte Preta. Ainda há expectativa se o Léo Oliveira vai ter condições de jogo ou não. Eu imagino que imagino que ele vai para o jogo também. São duas preocupações bem pesadas para o time da Ponte. A Ponte não tem substituto para o Gé, por exemplo. Eu não sei qual é a condição técnica e física dele nesse momento. Mais física. E o Léo Oliveira é um jogador que não consegue ter um ritmo de jogo, né? Toda hora ele tem um probleminha, faz parte, mas ele está jogando bem quando tá entrando. E o meio campo da Ponte com o Léo Oliveira é diferente. Então nada contra o restante, mas a característica que ele tem, o Léo, de arrastar essa bola com qualidade para os atacantes, para os meias, para os laterais, ele dá o ritmo do time, não é? Como o Guarani tem o Torres. É completamente diferente. Léo Oliveira e Luiz Felipe e Elvis é outra parada. É outra parada. É totalmente diferente. É ofensivo. Se precisar de um time ofensivo, os caras saem pro jogo. Entendeu? Diferente de Rodrigo, que jogou aqui no Náutico mesmo. Ele vai trabalhar na segunda linha ali. Não tem esse arrasto aí que ele fala, entendeu? Então é Luiz Felipe, Luiz Felipe, Elvis e Léo Oliveira. Como o Guarani tem o Kelvin, a Ponte tem o Léo Oliveira, além do Elvis, evidentemente. Então, são duas perguntas que nós não temos resposta, mas os dois, se não jogarem, farão muita falta para a Ponte. Pronto, pessoal. Aí foi os destaques da Ponte. E agora a gente vai ver os destaques agora do Guarani, né? Os destaques do Guarani, a gente vai debater também sobre isso. O Guarani se reapresentou na tarde de ontem, dando início à preparação para o Clássico Campineiro, o 4º somente neste ano. Vamos lá, Breno, comentando aí sobre o Guarani Bugre, que terá o retorno do Bruno Santos. Além do Bruno Santos, tem mais alguma alteração que você imagina para o derby? Eu tô imaginando. Eu vou ficar esperto aí. É bom a gente ficar esperto. Tudo que está acontecendo aí é muito importante. As notícias do Guarani também.
Que o Cicinho vai voltar no lugar do Lucas Justen, ele já entrou durante a última partida, ele está recuperado de contusão e ele é o dono da posição. E como o Alan Santos foi expulso no último jogo, o Alisson entrou, o treinador até na coletiva justificou uma linha de 4 com 2 zagueiros. O Alisson é mais rápido, tá treinando melhor do que o David Braz. O David Braz entraria se fossem 3 zagueiros, mas eu tô imaginando que o treinador vai colocar o time para cima no 4-3-3. Então o Alisson deve jogar ao lado do Rafael essa partida importante de sábado. E o Bruno Santos volta naturalmente no lugar do Júnior Brandão no ataque do Guarani, porque o Guarani precisa de gols. Aliás, Batista, vai ter telão, né? Os torcedores do Guarani farão telão mais uma vez. E outra coisa, o Guarani, se empatar, eu acho que tá fora. Então é muito difícil a situação do Guarani, cara. Ele tem que ganhar o jogo, cara. Ele tem que ganhar o jogo, porque o jogo do Náutico vai ser extremamente difícil. Pode ser que o Náutico até perca, pô, do Brusque. Então, se o Guarani empatar, eu acho que ele tá fora. Se perder, tá fora. Se empatar, tá fora. Então, ele tem que ganhar da Ponte no Majestoso, com os ingressos todos esgotados. Pense numa missão difícil. Como fizeram no derby, no Majestoso, na primeira fase da Série C do Brasileiro. O telão tá aí na tela para quem tá nos acompanhando. Rua São Luís, Paraitinga, 437 no São Bernardo, a partir de meio-dia. Telão para torcedores do Guarani, organizado pela Fúria Independente, mas para todos os torcedores. É de graça quem quiser comparecer. E a Ponte acabou de divulgar nas redes. Aí, legal, né? Galera, assistir o jogo junto, né? Mas é um jogo para assistir em casa, eu acho, né? Quem quiser ir para esse fogaréu aí, porque de repente dá tudo errado e aí vira um campo de batalha, né? Assim, os caras com sangue a flor da pele aí. Eu acho que é jogo para assistir em casa, tranquilinho, com a família, mas quem for também, tá tudo bem. Sociais, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, ou seja, a expectativa de casa cheia, tá? É, quando eu falei pra vocês, ó, o cardzinho aí, já tem 14, eu acho que já tá esgotado. Aí, porque essa reportagem foi ontem, né? Mas já tá em 14 mil aí. Se não já esgotou. E na tela também, expectativa de um grande público, torcida única no Majestoso, Batista. Olha, eu ouvi na entrevista coletiva, né, o técnico do Guarani falando porque ele decidiu, como disse aí o Breno, pelo Alisson e não o David Braz, porque o Alisson é mais rápido. Só que o Náutico estava alçando bola na área e o David Braz é mais alto do que o Alisson. A diferença são 3 centímetros, não é muito, mas evidente, para um expediente de jogo que estava sendo utilizado pelo Náutico, o David Braz seria melhor do que o Alisson. Porque o Náutico foi para cima, estava espremendo o time do Guarani. Inclusive o gol saiu assim. E o escanteio para o gol também saiu assim. Bola alçada, bola rechaçada para a linha de fundo, escanteio. E aí o Paulo Sérgio marca de cabeça. Quem estava marcando o Paulo Sérgio? Cicinho. Olha aí, ó. Foi uma falha aqui, ó. Uma desatenção muito grande. Olha lá, uma bola fácil de defesa. Agora no lance, ó. Fácil. E o Dalber. Ó, a desatenção aqui nessa área aqui, ó. O Náutico já sofreu gol assim. Meteu para a linha de fundo. Paulo Sérgio sozinho, ó. Isso aqui é lugar de lateral. Aqui é lugar de lateral. E aí a falha do goleiro, né? Frangaço ele levou. Mal colocado demais, pô. Pequena área. Na cobrança de... Ó, não sei o que ele foi fazer indo pra frente, cara. Se já tinha um cara indo aqui no combate. Escanteio. Cicinho falha na marcação. E ó, preste atenção no goleiro. Ó, ele fingiu que foi. Ele foi e não foi. Era pra ter ido, mas não foi. Pequena área é dele, pô. Paulo Sérgio faz o gol metendo de cabeça. Então houve uma leitura... Cuidado, muito cuidado aí a torcida do Bugre aí com esse goleiro. Na decisão ainda mais. Ele tá nervoso, viu? Ele é bom goleiro, mas tá muito nervoso. Tá pesando aí. A camisa tá pesando aí nessa reta. Errada do treinador em colocar o Alisson e não o David Braz. Ah, que mão de alface. Quase leva o gol.
Além do David Braz ser mais experiente, ele era mais alto. Ele é mais alto do que o Alisson. Agora, para o derby, aí é uma outra situação, né? Eu tô dizendo que a Ó, isso aqui é Cicinho, né? Eu acho. Puta merda. leitura foi errada para o expediente de jogo que o Náutico estava utilizando. Eu atentamente estou te ouvindo, respeito a tua opinião, mas não concordo, não. O Alisson é mais rápido que o David Braz. Mas eu não disse que ele é mais rápido. Você falou que é mais alto. o que eu disse, né? Não, ele é um pouquinho mais alto, 3 centímetros, beleza. Eu, como não confio no trabalho do David Braz, eu escalaria o Alisson. É uma opinião pessoal. Não, tá certo. É que eu não disse que o Alisson não é mais rápido. É que o jogo não pedia essa velocidade. Mas qual foi a falha? Era a altura. Qual foi a falha da zaga do Guarani em relação ao gol tomado? Quem tomou o gol de cabeça. Quem falhou foi o goleiro, que cedeu um escanteio desnecessário, e o Cicinho, que não estava no Paulo Sérgio. Você acabou de falar isso. Então, Concordo. não tem nada a ver com o Alisson. Agora eu prefiro um zagueiro mais rápido para um clássico, né? A recomposição. Porra, perde a bola lá na frente. Tá perdendo, por exemplo. Sei não. Se botar David Braz aí, eu acho que vai perder velocidade na recomposição, né? Das linhas ali. É uma opinião pessoal. Eu respeito isso. Eu não acredito. Se ele não jogou nesse jogo, vai jogar quando? E você pode ter certeza, o Matheus Costa não rasga a nota de 100. Não rasga. Então, se ele colocou o Alisson, é porque ele tem os motivos dele. Estou defendendo o treinador, que nem precisa de defesa da minha parte. Agora, em relação às escolhas para o jogo contra a Ponte, eu acho que não tem muito que... Eu deixaria o Justin lá na lateral direita, eu manteria o Alisson e Brunão na frente. O resto é tudo igual. Não tem muito o que falar. E o que fazer? O que vai fazer a diferença é que o adversário tem característica diferente. Jogou contra o Náutico de uma maneira, com a Ponte tem que ser diferente. Porque a característica da Ponte é diferente da característica do Náutico. Exatamente. O Náutico é se você estudar ele, você consegue decifrar na hora. A característica de ele é linhas super adiantadas, recomposição e marcação muito forte, né? Intensidade completa assim na marcação. E o Guarani e a Ponte tem outra característica. Marcelo Fernandes tem um pouco de Hélio também, mas não é igual. Agora, o Guarani, totalmente diferente. Se a Ponte for fazer a estratégia que fez com o Náutico contra o Guarani, vai dar ruim. É aí que mora o segredo do jogo, tanto para o Guarani como para a Ponte. E você, Breno, a sua opinião sobre a montagem do time? Eu acho que o Alisson vai jogar. Eu acho que o Cicinho vai voltar para a lateral direita e acho que o Bruno Santos naturalmente volta para o ataque. Agora, se a gente pegar esse lance do gol, para mim foi 100% culpa do Dalberson. O Dalberson joga a bola de uma maneira atrapalhada para escanteio e depois ele fica na linha. No tênis a gente diz o seguinte, linha no mata-burro. Ele não vai na bola na pequena área que é dele, bola na pequena área do goleiro. O Paulo... Perfeita análise aí de Bebê. Perfeita, cara. Exatamente isso que aconteceu. Pronto. É exatamente isso que aconteceu que ele falou. O Sérgio cabeceou na pequena área. E ele ficou no meio do caminho e tomou um gol por cobertura. Veja só, segunda fase. Primeiro derby, ele falhou. O derby da primeira fase no Brinco. Ele falhou no gol do Toró. Depois ele foi bem no jogo contra o Náutico, até pegou um pênalti. Depois teve o jogo contra o Brusque em casa, ele não comprometeu. Aí o jogo do Brusque fora, ele falhou em 2 gols, no primeiro e no terceiro. E agora, nesse gol de empate, ele falhou de novo. Ele tem tudo para se recuperar no derby. Mas é confiança, gente. Ele tá com a confiança muito abalada e pro goleiro isso é muito ruim, pô. Muito ruim. As decisões podem ser equivocadas, que ele tá com medo de errar. Ele vai entrar para um jogo com muito medo de errar. Então, o cérebro dele vai estar cobrando ele toda hora. Cuidado para não errar, cuidado para não errar. O problema de goleiro no Guarani é crônico, né? Andrei não deu certo e ele não tá dando certo também. E é isso, gente. Aí encerrou, né? Ponte e Guarani. Acho que deu pra gente destrinchar o que tá acontecendo. Vai ser a semana toda, porque a gente tá focado nesse clássico aí, nesse derby. E mais tarde sai o vídeo do Náutico e do Brusque. E é isso. Tamo junto sempre. Muito obrigado. Quem curtiu, deixa o like, curta, comenta, compartilha. Ativa o sininho, que é muito importante.
E quem quiser me seguir na rede social é Roberto Valente 15. Tá certo, pessoal? Tamo junto sempre. Um abraço a todos. Fique com Deus.